Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D CNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série de banco de dados para a web. Nesse vídeo nós vamos completar o nosso arquivo chamado de dados user, que está aqui. Tá? Nós começamos a trabalhar nesse arquivo no último vídeo, né? E até o momento nós apenas recuperamos a seção e armazenamos os valores que estão guardados aqui dentro da variável e-mail e a senha dentro da variável senha. Foi o que a gente fez no último vídeo. Tá? Agora, com base naquela ideia que eu havia passado para vocês, quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidão. Localhost /phpMyAdmin. Nós estamos trabalhando em cima do arquivo que vai incluir, que vai inserir dados dentro da tabela de postagens. Tá? Então, nós devemos preencher os campos postagem, ID user e autor. Tá? Postagens, praticamente olhando aqui, nós já temos, variável postagens. Tá? Já o autor e o ID do usuário nós não temos. Então a gente precisa do autor e do ID do usuário. Tá? E como nós estamos trabalhando com um arquivo chamado de dados user, né? E esse arquivo está sendo incluído aqui, então praticamente essas duas variáveis, e-mail e senha, elas também fazem parte desse arquivo, tá? Porque eu estou incluindo ele. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Vou fazer uma consulta, tá? E como eu vou fazer uma consulta, eu preciso incluir o nosso arquivo de conexão. Então include connect.php, ok? E aqui eu vou fazer a nossa consulta. Então MySQL _carry. Vou armazenar essa consulta dentro de uma variável chamada de SQL. Ok? E como o nosso arquivo se chama dados user, eu vou colocar SQL _dados user. Só para o caso de, se em algum momento fizermos uma outra consulta em um outro arquivo, não venhamos a confundir. Tá? Então SQL dados user. Essa variável ela recebe o que vier da consulta. Então, MySQL carry, abrindo e fechando parênteses. E aqui dentro eu coloco primeiro a variável que possui a nossa conexão, que é cifrão link, e dentro das aspas a nossa consulta. Então, select asterisco from users. Tá? Nós precisamos pegar o ID do usuário. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui bem simples, né? Então eu preciso pegar o ID do usuário e o nome dele. Para que o ID e o nome? Para quando eu chegar nessa tabela aqui, a tabela de postagens, eu possa inserir o ID do usuário dentro desse campo e o nome dentro desse campo aqui, que é do autor. Tá bom? Postagens eu já tenho. Então agora o que nós vamos fazer? Eu estou trazendo nessa seleção, nesse select, todos os campos da tabela do usuário. Ok? Só que eu só vou trazer esses campos where, cadê o where? Where, onde o e-mail é igual ao que está dentro da variável e-mail, essa variável aqui, tá ok? E o que mais? Aqui fora, né? Acho que eu vou colocar até para baixo. Pronto. And, deixa eu ver o que mais. A senha, né? Existe um campo senha na tabela de usuários. Deixa eu mostrar para você. Senha. Tá? Então, eu só vou trazer dados da tabela usuário onde o e-mail for igual ao e-mail do usuário que está logado, teoricamente, e a senha também tem que ser igual à senha do usuário que está logado. E a senha do usuário que está logado está armazenada aqui também. Tá? Então, aqui, teoricamente, nós temos os dados desse usuário que está logado. Tá bom? Bom, o que mais que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um espacinho aqui que depois eu vou trabalhar nessa parte aqui. Tá? Então, eu vou deixar aqui trabalhar aqui. Bom, depois a gente mexe nessa parte aqui, tá? Então, por enquanto, nós temos a nossa consulta,
E agora eu vou executar aqui o loop while. E enquanto a variável, vou chamar de dados. Enquanto a variável dados receber da função MySQL fetch array o que estiver vindo ficou esquisito, mas tá. O que estiver dentro, né, da variável SQL dados user, tá? Então, enquanto essa minha variável estiver recebendo dados que estão vindo da consulta, eu vou armazenar cada um deles, começando pelo nome, né? Então, nome, tá? Eu vou armazenar dentro da variável nome. Então, vamos lá. Dados, abrindo e fechando colchetes, nome. Esse nome aqui tem que ser exatamente igual ao nome, cadê? Que está aqui, ó. Nome, esse é o nome do campo, tá? Tem que ser igual. Ponto e vírgula. Além do nome desse usuário, eu quero o ID do usuário. Então, cifrão dados, essa variável, tá bom? Que está recebendo dados da consulta. E aqui o nome ID user. Também tem que ser exatamente igual ao nome do campo que tem na tabela do banco. Estou olhando aqui, ID user, correto. Ponto e vírgula. O que mais que a gente precisa? Eu acho que é só, tá? É claro que a gente poderia armazenar mais coisas aqui, por exemplo, eu quero armazenar a senha, mas não precisaria disso, tá? Só o nome dele e o ID já está bom. Até porque nesse arquivo nós também já temos o e-mail, né, de quem está logado, e se ele está logado, já foi feita uma verificação, né, desses dados para ver se tem na tabela. Tá? Então, o e-mail eu já tenho e a senha também já tenho, então não precisa. Tá? Por enquanto é isso. Tá certo? E aí eu vou salvar e eu estarei exibindo, ó, echo nome, ou melhor, autor, porque a postagem requer um autor, né? Então, o autor tem o que está dentro dessa variável. Tá? Que mais? Echo, isso aqui é só para a gente ver se está tudo certo. ID do usuário. ID user. Então, nós apenas estamos fazendo o seguinte, estamos testando, vendo se esses dados realmente existem, tá? Porque depois a gente vai inserir esses dados que nós estamos pegando aqui dentro da tabela de postagens na hora em que estivermos fazendo, né, a publicação de algum tipo de artigo. Tá? Então, por enquanto é isso. Você pode salvar esse arquivo apertando Ctrl S e voltando para o navegador. Eu venho aqui em Index Off. Se eu vier na tabela de postar, cadê? Form K de postagem, está aqui, ó, tabela de postagem, né? Ou formulário de postagem. Clicou aqui, né, de linha 19 e 20 de dados de user. Tá. Esses erros são provenientes das variáveis, cadê 19? Que mais? 19 e 20. Então, estão sendo originados nessas linhas aqui. Como não tem nada, né, não aparece nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nosso arroba antes para ver se funciona. Aqui não foi nada. E aqui, colocando aqui também o arroba antes para ver se dá certo. Não, realmente, aqui está dentro do texto, não vai dar muito certo. Então, podemos fazer o seguinte, para não ter esse problema. É bom que aconteçam esses problemas, porque assim a gente vai tentando encontrar um jeito de solucionar isso, né? Vou colocar arroba aqui. Então, às vezes acontece um problema, a gente fica um pouco desesperado, às vezes, principalmente quando estamos tentando mostrar, né, um recurso ou outro, mas ainda assim, não é tão ruim assim, né? A gente precisa realmente desses problemas para a gente poder mostrar formas, né, de como solucionar isso. Então, isso aqui foi uma forma que eu pensei agora
E eu acredito que vai dar certo. Tá? Isso aqui eu vou até tirar, tá? Por enquanto. E agora voltando, F5, ó, resolvido. Então beleza. Autor não tem, porque a pessoa não está logada ainda e o usuário também nada ainda. Tá? Se eu vier com um textinho aqui e clicar em publicar, eu vou para uma tela, né? Autor não tenho nada ainda e o ID do usuário também ainda não aparece. Ok. Esse textinho apareceu justamente porque no arquivo postar.php, vamos olhar aqui, eu tenho um echo, tá vendo? E esse echo vem depois do que eu tenho dentro de dados user. Então você pode ver que ficou depois, ó, tá vendo? Isso daqui pertence a dados user. Isso aqui é o que vem depois, tá? Então é por conta desse echo aqui, tá bom? Então deixa assim por enquanto. O que nós vamos fazer? Já está tudo certinho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou logar, só para você poder ver. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, login. Vou fazer aqui o nosso logar aqui na conta, né? Logar. Bom, estou logado. E agora sim. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Recarregando. E cadê? CAD ou form CAD postagem. Então, tá aqui, ó, Fábio Venâncio e ID user 1. Então tá beleza, tá funcionando. Os dados que eu preciso, eles estão chegando, né, no momento em que o nosso usuário está logado. Então deixa eu ver só mais uma coisinha. Vou clicar aqui em logout para poder sair. Então, só repassando aqui para você rapidinho. O que a gente fez aqui? No arquivo chamado de dados user, nós fizemos uma consulta e armazenamos dentro dessa variável. Tá bom? Depois, eu utilizei o loop while para poder pegar o que está dentro da consulta e guardar dentro dessas variáveis aqui, nome e ID user. Isso a gente vai utilizar futuramente. E no final eu fiz aqui a impressão só para a gente ver se realmente esses dados estão sendo exibidos. Então eu já fiz, vou tirar daqui para não complicar a nossa vida. Tá? No próximo vídeo eu estarei fazendo aqui uma verificação para ver se a pessoa está logada. Se ela estiver logada, né, tudo bem, se ela vier até aqui, né? E se ela não estiver, eu faço com que ela volte para a tela de login. Tá ok? Então eu deixo isso para o nosso próximo vídeo. Se você quiser ir se adiantando, você pode tentar fazer. Eu acredito que você vai conseguir fazer com muita facilidade. Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente continua. Forte abraço e até lá!